Irmão, você que está com a sua Bíblia aí, abra ela em Isaías, capítulo 9. Nós vamos ver um dos versículos mais conhecidos quando a gente fala a respeito das profecias sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre o que ele seria chamado, sobre quem ele seria, o que ele faria. Essa palavra que está em Isaías 9 é uma das mais famosas e que mais dão detalhes a respeito de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de como as profecias do Antigo Testamento se cumprem com o nascimento de Jesus. A primeira que nós vamos ler é essa, de Isaías 9. Depois você mantém sua Bíblia aberta, porque nós vamos hoje passear bastante nas Escrituras. Isaías 9, a partir do versículo 6. Vamos ler. Isaías está ali perto de Jeremias. Isaías, capítulo 9. Diz assim, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Quando nós lemos essa passagem, ela é tão clara a respeito do que Jesus faria, seria. Fala que um menino nos nasceu. Interessante que Isaías viveu muito tempo antes de Jesus nascer, e ele fala utilizando um verbo no passado. Quando nós lemos outras partes de Isaías, e principalmente quando se refere à morte de Jesus, parece muito que Isaías estava na frente da cruz. E quando ele fala isso a respeito de Jesus, parece que ele estava lá no lugar onde Jesus nasceu. Mas sabe, irmãos, quando nós vemos essa passagem, ela não é a primeira que vai falar sobre o nascimento de Jesus, nem a primeira profecia. O primeiro lugar que nós vamos encontrar uma promessa a respeito de Jesus, não precisa abrir sua Bíblia, mas está lá em Gênesis 3,15, quando Deus, depois de ver o pecado acontecendo com Adão e Eva, ele proclama algumas maldições, e dentre uma delas fala: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando Deus profere essas palavras, ele está falando de que um descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente. E quando nós vemos essa profecia, nós estamos vendo claramente a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus estava para morrer, o diabo achando que ele estava vencendo aquela batalha, já que ele tinha feito tantas rebeliões contra Jesus, mas Jesus, ele pisa na cabeça do diabo, vencendo a morte, vencendo Satanás, ressuscitando, mas Satanás não deixa barato e vai lá e mata Jesus, fazendo ele sofrer tudo aquilo antes dele passar pela cruz. Então, quando nós lemos Gênesis 15, nós estamos vendo algo que aconteceria muito tempo depois, mas que Deus já havia prometido, que ele iria destruir Satanás. E quando nós olhamos sobre isso, irmãos, tem um versículo muito conhecido quando a gente fala no Novo Testamento, que às vezes a gente imagina que ele está falando para algo no futuro, mas na verdade esse versículo está falando que é algo que já aconteceu. Lá em primeira, não precisa abrir sua Bíblia não, lá em 1
Coríntios 2, 9, Paulo faz uma citação de um versículo que está lá em Isaías 64, 4. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 2, 9, você acompanha comigo na tela. 1 Coríntios 2, 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Quando Paulo fala isso em 1 Coríntios, Paulo está fazendo a citação, irmãos, de um versículo que está lá em Isaías 64, 4, que fala: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quando, irmãos, nós vemos Paulo falando de que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, Paulo está falando que isso que Deus planejou aconteceu através de Jesus, de que foi algo que Deus planejou. Deus planejou o nascimento de Jesus, Deus planejou a vinda de Jesus, Deus planejou Jesus vencendo no Calvário, e de que todas essas coisas que Deus fez eram um mistério para eles. Quando nós lemos Colossenses, fala que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus foi revelado em Jesus. O mistério de Deus revelou-se em Jesus. Ou seja, no Antigo Testamento, eles estavam tentando achar Deus, encontrar a promessa de Deus, a revelação dessa promessa que eu li com você em Isaías 9, em Gênesis 3,15, mas que Deus revelou através de Jesus, de que o nosso Deus, Ele é um Deus de mistério, mas que Ele se revela claramente através de Jesus. Perceba que quando Paulo vai falar, no versículo 10, ele diz: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. De que nós, irmãos, nós só colocamos a nossa fé verdadeiramente em Jesus, não por conta simplesmente de raciocínio, de lógica, mas a fé, ela começa através do Espírito Santo. A fé é um dom, é uma dádiva que Deus nos dá. E assim como você tem a sua mente, os seus pensamentos, você conhece aquilo que se passa na sua cabeça, certo? Assim também, somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus, e somente o Espírito de Deus consegue transmitir as coisas de Deus a cada um de nós. Nós que precisamos do Espírito Santo. Irmãos, quando nós olhamos a respeito dessa revelação de Deus, desse versículo que não fala do futuro, de quando nós estaremos com Cristo por toda a eternidade, mas fala do Cristo revelado, uma das passagens do Novo Testamento que também fala do tempo é em Gálatas 4:4. Não precisa abrir não, mas quando fala o seguinte, Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ou seja, Deus enviou Jesus no momento em que era para ele nascer, na época correta, no tempo correto, no dia, no momento, sobre o império que Deus queria, sobre o rei que Deus queria, sobre a mulher que Deus escolheu, e de que todo o Antigo Testamento, irmãos, todo o foco do Antigo Testamento foi evidenciado no nascimento de Jesus. Todo o Antigo Testamento é uma esperança
quando nós lemos ela se concretizando no nascimento de Jesus. Mas quando nós olhamos a promessa e o cumprimento dessa promessa, Deus não foi pego de surpresa pelo pecado do homem. Deus não estava andando lá no céu e de repente ele fala: nossa, olha só o que aconteceu. Mas Deus, irmãos, ele já havia planejado a salvação do homem há muito e muito tempo. Quando nós lemos Apocalipse 13:8, fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ele foi morto. E olha que a gente nem falou que ele nasceu ainda. Apocalipse 13 já falava que antes do mundo, desde a fundação do mundo. E nós também temos um salmo, Salmo 2, versículo 7, que fala que é um relato pré-temporal da aliança estabelecida entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, esse salmo é tão maravilhoso. Veja comigo aí no telão. Proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Quando nós vemos isso, parece que Deus, Pai, Espírito Santo, Jesus, já estavam em concordância por aquilo que eles iriam fazer. E também, quando outra passagem, Apocalipse 5:12, fala que digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força e honra e glória e louvor. Não é à toa que quando Jesus Cristo vence a morte, ressuscita, ele fala que toda a autoridade me foi dada, em cima do céu e debaixo da terra. Essa autoridade de Jesus, irmãos, ela foi conquistada por Jesus, a preço de sangue. Jesus conquistou todas essas coisas. Mas quando nós olhamos para o nascimento de alguém, você, quando nasceu, seu filho quando nasceu, você tem uma coisa chamada certidão de nascimento. E nessa certidão de nascimento que você tem, está lá o nome do seu avô, o nome do seu pai, da sua mãe. Eu não lembro se tem o nome do avô, da avó também, acho que tem. Mas quando nós olhamos a respeito de Jesus Cristo, nos evangelhos nós temos, em Mateus, nós temos uma genealogia de Jesus, desde lá atrás até chegar a Jesus, passando por várias gerações. E quando nós olhamos a genealogia de Jesus, irmãos, até ela revela o plano e fidelidade de Deus. Quando nós vemos o Antigo Testamento, uma das promessas que Deus faz a Abraão, que você provavelmente deve conhecer, essa promessa que Deus faz a Abraão, está lá em Gênesis 12:2, quando fala o seguinte, Gênesis 12:2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Serão abençoados. Por meio de Abraão, da descendência de Abraão, todos os povos serão abençoados. E quando nós vamos ler Mateus 1:1, quando começa a genealogia de Jesus, ele começa dizendo o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Cristo cumpriu aquilo que Deus prometeu, ele é um descendente de Abraão. Mas se você prestou atenção nesse versículo, você vai ver que está falando também de outra pessoa aí, está falando de Davi.
E quando Deus chama Saul para ser rei de Israel, porque o povo pedia um rei, depois Saul comete diversos pecados, então Deus tira ele do reino, e Deus chama um homem segundo o seu coração, chamado Davi. E quando Deus chama Davi, Deus também faz promessas a Davi, assim como ele fez para Abraão. E a promessa de Deus, ela se cumpre, e ela é feita lá em 2 Samuel 7:16. 2 Samuel 7:16, Deus fala o seguinte: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. O trono de Davi iria começar em Davi e iria permanecer para sempre, para sempre. E Jesus é chamado nosso rei. Quando nós olhamos também, Salmo 89:3, fala o seguinte, Salmo 89:3, tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o seu trono por todas as gerações. E se ele é descendente de Davi, ele também virá da tribo de Judá. A gente tem uma música que fala, né? Ele é leão da tribo de Judá. Só que Jesus não é leão da tribo de Judá simplesmente porque ele nasceu descendente de alguém que fazia parte dessa tribo. Mas isso também é cumprimento da promessa do Senhor. Quando nós olhamos lá em Jeremias 23:5, falar aqui o seguinte: dias irão em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. E quando nós olhamos a história de Jesus, em diversos momentos, nós vamos ver pessoas clamando por Jesus, chamando ele exatamente por filho de Davi. Se você lembrar a história de 2 cegos, que eles seguem Jesus e eles clamam lá em Mateus 9:27, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Outra história também da mulher cananeia, lá em Mateus 15:22, fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E até mesmo outra história, em Mateus 20:30, fala: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas, irmãos, todas essas profecias, tudo isso que Deus prometeu e cumpriu, mostra que Deus, Ele não é um Deus que criou os céus e a terra, que fez o mundo, que fez o homem à sua imagem e semelhança, que foi lá, salvou Noé, salvou tantas pessoas para que a raça humana continuasse, de que Ele não é um Deus que fez todas essas coisas e simplesmente sumiu do mapa. Não é um Deus que criou os céus e a terra, disse haja luz, e de repente Ele falou: olha, eu vou deixar o mundo do jeito que está e o mundo vai seguir o seu rumo. Mas saibamos de que o Deus a quem nós servimos é um Deus que criou o homem, criou os céus e a terra, e Ele participa da história da humanidade ativamente. Deus, Ele está cuidando de cada parte, de cada história, de cada um de nós, dentro da história da humanidade. Deus, Ele participa da história humana. E quando eu falo que Deus participa da história humana, é que Ele vai cuidando da história para que as suas promessas se cumpram, para que tudo aquilo que Ele usou homens lá atrás para profetizarem, aconteça.
Sabe, irmãos, que às vezes você pensa assim: onde está Deus? O que será que Deus está fazendo? Será que Deus está olhando pela humanidade? Mas sabe, irmãos, de que Deus, Ele olha para o homem, e de que muitas, se não quase todas as coisas que o homem passa, é resultado do seu próprio pecado, do seu próprio distanciamento do Senhor. Mas veja, assim como o salmo que nós lemos no início do culto, de que Deus, Ele promete recompensas aos justos, Ele promete recompensas àqueles que são chamados seus filhos, de que nós, quando aceitamos, quando recebemos a Ele, de que nós, quando temos fé em nosso coração, nos arrependemos do nosso pecado, de que nós estamos tendo a consciência e colocando Deus para cuidar de nós, não de que Ele não estava cuidando, mas a partir do momento que nós o recebemos em nosso coração, nós agora entregamos para Ele a nossa história, para que Ele, assim tendo a gente consciência, cuide de nós, e de que a história da humanidade, ela evidencia o Deus a quem nós servimos, de que Ele cuida de cada detalhe, para que a sua palavra se cumpra, que a palavra dele aconteça assim como ele prometeu. Quando eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1. Eu quero ler com você 7 trechos de Mateus, em que nós vamos ver como Jesus, tudo que acontece com Jesus no seu nascimento é cumprimento de profecia. O primeiro versículo que nós vamos ler está em Mateus 1, 22. Diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A primeira coisa, irmãos, que acontece é que a concepção de Jesus Cristo, Ele também, essa concepção, ela é um resultado de promessa do Senhor. Deus prometeu que uma virgem ficaria grávida. Quem diz isso está lá em Isaías 7,14. Deus já revelou para Isaías que uma virgem ficaria grávida e ela daria luz ao menino, e ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Maria, mãe de Jesus, ela fica grávida sendo virgem. Isso não aconteceu do nada, isso não aconteceu, Deus decidiu de última hora que teria que usar Maria porque Ele gostou dela e de repente ela fica grávida. Não, Deus prometeu e cumpriu. E mais do que isso, irmãos, lá em Mateus 2, 4, em Mateus 2,4, fala o seguinte: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo.
E agora, essa profecia não é Isaías que fala, essa profecia está lá em Miqueias 5:2. E outro episódio, irmãos, que é resultado da profecia do Antigo Testamento, está lá em Mateus 2:13-15. A fuga de Jesus, seus pais, para o Egito e, consequentemente, o retorno é resultado de profecia. Mateus 2:13-15. Diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Isso está em outro profeta, Oséias 11:1. E você percebe que aqui fala claramente que Herodes vai tentar matar Jesus. Mas Herodes, ele não vai matar só Jesus. Herodes vai procurar matar os meninos de 2 anos para baixo. E você sabia, irmãos, de que até isso é cumprimento de profecia? Mateus 2:16 fala o seguinte: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Essa profecia está em outro profeta, estava lá em Jeremias 31:15. Mas, irmãos, quando nós olhamos a vida de Herodes, ele era um homem terrível, terrível. E Herodes era um homem de que, além dele ser extremamente maldoso e cruel, ele era extremamente ganancioso. E ele tinha medo de perder o seu trono. Eu vou falar algumas coisas que ele fez aqui, para você ter uma ideia de quem é esse homem que mandou matar os bebês. Esse homem, ele foi nomeado depois que Pompeu conquistou Israel, lá para o ano de 63 antes de Cristo. O pai dele tinha sido nomeado rei, que era o Antípater, e depois, com a morte do pai dele, ele foi nomeado rei por César Augusto. Ele era um cara super estratégico, que fez coisas grandiosas. E para você ter ideia, ele que construiu o Templo de Jerusalém, o Porto de Cesareia, Fortaleza de Massado. E esse cara, quando ele assumiu o reinado, acabou de nomear Herodes. Sabe o que ele fez? Ele mandou matar metade do sinédrio, para dizer praticamente que quem manda aqui sou eu. Ele acabou de ser nomeado e mandou matar metade do sinédrio. Esse cara, irmão, ele se casou 9 vezes. E a sua esposa preferida era chamada Mariana. Falava que ela era preferida, chamada Mariana da nobreza. Quando ele assume o reinado, a sogra dele, a mãe de Mariana, chega para ele e pede para ele nomear um sobrinho dela como sumo sacerdote. Esse sobrinho dela chamava Aristóbulo, e ele tinha 17 anos. Quando ele nomeia esse menino como sumo sacerdote, esse menino começa a ir bem, esse menino, ele faz tudo muito bem. Esse homem, Herodes, fica com inveja dele, e sabe o que ele faz por conta da inveja? Manda matar esse menino. Depois,
certa vez, quando Dona Alexandra, a sogra dele, vê que ele mandou matar o sobrinho, ela fica com medo. Ela foge para o Egito. Ela vai lá atrás de Cleópatra, do Egito. Sabe o que Herodes faz? Ele pega emissários, manda eles irem lá no Egito para matar a sogra dele. Depois, quando uma vez ele é convocado por César Augusto para ir lá para Roma. E aí, antes dele viajar, ele fica com medo que Mariana faça uma rebelião e tome o poder dele, já que ele estava matando a família de Mariana. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele ficou com medo da Mariana, que era esposa dele, ele manda matar a Mariana, a mulher que ele chamava de mulher preferida. Depois disso, ele volta de Roma e agora ele manda os filhos dele, 2 filhos dele, estudar em Roma. E quando eles estão lá em Roma estudando, a irmã de Herodes, uma mulher chamada Salomé, ela chega para Herodes e fala assim: Herodes, quando seus filhos voltarem de Roma, eles vão estar mais aptos a governar do que você. Aí Herodes, sabe o que ele faz, irmãos? Ele manda matar os 2 filhos que estavam estudando em Roma. E ele, numa conversa com Salomé, sua irmã, ele faz ela jurar de que no dia que ele morresse, era para ela mandar matar pelo menos uma pessoa nobre de cada família rica em Jerusalém, porque no dia que ele morresse, ele queria que tivesse sangue e lágrimas no seu funeral. Então você vê o quanto esse homem era terrível, e que ele, sendo terrível desse jeito, manda matar os bebês. E aí então, José, Maria e Jesus têm que fugir de lá. Mas sabe, irmãos, Deus, ele protege Jesus desde o seu nascimento. Até mesmo a residência de Jesus foi um resultado de profecia. Não precisa abrir não, mas lá em Mateus 2, 23, fala de que cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Isso estava lá em Isaías 11, 1. Deus promete, irmãos, até mesmo João Batista. Quando João Batista ia pregando lá, comendo mel e gafanhoto, falando: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Tudo o que João Batista fez, falando por aí, pregando para que o povo arrependesse, porque o reino dos céus estava chegando. João Batista e a sua pregação foi o cumprimento da profecia de Isaías. Você talvez, tem uma música muito famosa que fala dessa profecia, que fala o seguinte: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Até João Batista, irmão, foi resultado de profecia. E até mesmo o começo do ministério de Jesus foi profecia. Quando ele foi pegando na região de Zebulon, Naftali, foi resultado de uma profecia lá em Isaías 9. Mas, além do nascimento de Jesus, os seus milagres foram resultados de profecia. Abra comigo sua Bíblia lá em Lucas 4. Lucas, capítulo 4, versículo 17. Lucas 4, 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Cristo veio para pregar as boas novas. Ele nasceu para pregar as boas novas. E isso é resultado de profecia se cumprindo através de Jesus Cristo. E tanto isso quanto a traição de Jesus, irmãos, foi também resultado de promessa. As 30 moedas que Judas usou no templo, em Mateus 21, 2, 5 fala a respeito disso. Depois em Mateus 27, 5 a 10 fala a respeito disso. Zacarias profetizou até mesmo a traição de Jesus. Mas, irmãos, se Cristo nasceu e várias profecias se cumpriram, se Cristo veio ao mundo, pregou as boas novas, proclamou liberdade, deu vista aos cegos, morreu, ressuscitou, se Cristo venceu Satanás, se Cristo venceu a morte, se Cristo está vivo, significa que a história ainda não acabou, de que o que era para finalizar essa história ainda não aconteceu. E saiba, irmãos, de que até mesmo a profecia do retorno de Jesus tem origem no Antigo Testamento. Daniel 7, 13 e 14, acompanhe aí na tela, diz o seguinte: na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A eles foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Nada, jamais, nem Satanás, nem seus demônios, nem pecado, nem inferno, nada conseguirá destruir Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nem Herodes perseguindo as crianças, nem Judas, nem os fariseus, nem Satanás achando que tinha vencido ele na cruz. Em Marcos 2,10 fala: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Jesus tem autoridade para nos perdoar, irmãos. Jesus tem autoridade. Quando Marcos 2,28 fala: o Filho do Homem é o Senhor. Jesus é esse Filho do Homem prometido. E mais do que a profecia do Antigo Testamento, Jesus Cristo disse que voltará para buscar a sua igreja. E eu quero pedir para você abrir sua Bíblia lá em Mateus 24. Mateus 24, nós vamos ver algumas porções dele.
Veja como aquilo que Jesus é chamado em Daniel 7, 13 e 14 de filho do homem, ele também, ao falar sobre si mesmo, vai usar esse nome de filho do homem. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Versículo 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Meus irmãos, o bebezinho que nasceu, a criança que nasceu, essa criança que é Deus encarnado, veja como é um mistério de Deus, né? Quando a gente se lembra lá de Paulo falando, nem olho viu, nem ouvido ouviu, aquilo que Deus preparou. Veja que a criança nasceu da virgem, ela cresceu, ela aprendeu a andar, ela fazia ela fazia tudo, assim como uma criança. Ele aprendeu a andar, ele deve ter usado fralda, né? Naquela época eu não sei que fralda usava, não tinha pampers nem nada. Agora, Jesus andou, cresceu, comeu. Ele, assim como nós crescemos na nossa idade, Cristo foi crescendo. E ele se tornou homem, com 30 anos começou o seu ministério, morreu, sofreu, mas ressuscitou. E essa criança que nós vemos nascendo hoje, ela mostra de que Deus é fiel. E que não importa o que aconteça na história da humanidade, não importa o quanto o homem tenta fugir de Deus, tenta transformar Deus em natureza, transformar Deus em objetos, transformar Deus em animais, não interessa o quanto o homem tenta buscar artifícios, sendo usado por Satanás para que Deus seja derrotado, nada irá derrotar o Senhor, e nada fará com que as suas promessas não se cumpram, porque Deus é fiel, irmão, porque Ele cumpre aquilo que Ele promete. Se Ele prometeu que Jesus iria nascer, com tudo aquilo que Ele deveria acontecer, Deus cumpriu. E às vezes no nosso coração, como cristão, a gente fala assim, poxa, a gente lê a Bíblia, a gente vê todas as histórias, mas será que Deus está demorando demais para mandar Jesus de novo? Será que Jesus está demorando muito para retornar? Será que Deus não está perdendo o timing, não? Mas irmãos, se em Gálatas 4,4 fala que Deus enviou Jesus na plenitude do tempo, pode ter uma certeza que demore o tempo que for, nós um dia veremos Jesus voltando em poder e glória nas nuvens, e de que nada que acontece nesse mundo, nem o tempo que passe, seja se nós todos aqui estivermos vivos ou mortos, Deus cumprirá as suas promessas, porque Ele é fiel primeiramente a Ele mesmo. Nele não habita mentira, nele só habita verdade. Só a verdade, irmãos, de que tudo isso que nós lemos agora de manhã, todas essas profecias que se cumprem em Jesus, é para que eu e você venhamos firmar ainda mais a nossa fé em Jesus, tendo a certeza de que tudo que Ele disse vai se cumprir.
O nosso Deus é um Deus que diz e acontece. Ele se envolve com a história da humanidade. Ele não se esquece do seu povo. Ele preparou o Salvador na hora certa e também voltará para nos buscar na hora certa. Jesus, irmãos, ele é o cumprimento de promessas, e a sua promessa é que ele voltará para nos buscar. De que essa época que nós estamos passando agora, de dezembro, de Natal, é para que nós venhamos nos lembrar que nosso Deus é fiel, que o Salvador veio e que nós temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. O Salvador veio, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, e um dia nós encontraremos com Ele e passaremos a eternidade ao lado de Jesus. A promessa do Natal, irmãos, é que o maior presente que Deus poderia dar à humanidade foi dado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, porque nele nós temos a vida eterna, nele nós temos a salvação. É somente nele, e somente se nós colocarmos a nossa fé no Senhor. Quando nós vemos todas essas promessas, nós conseguimos olhar claramente para João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Através do Filho unigênito de Deus, eu e você, meu irmão, podemos ser chamados também de filhos de Deus. Porque um menino nasceu, porque Jesus nasceu. Amém? Glória a Deus.